Olá, alunos do sétimo ano. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aí do nosso conteúdo, estudando aí as regiões do Brasil, beleza? Então, já anotem aí os objetivos da nossa aula. Compreender o conceito de região, analisar a divisão regional do Brasil e corrigir as atividades. Mas antes de começarmos, vamos retomar alguns assuntos que nós estudamos na nossa aula passada, não é isso? Para que nós relembremos aí o percurso que fizemos. Nós estamos estudando a diversidade natural e as regiões do Brasil, a interação entre esses dois aspectos aí. Nosso objetivo anterior foi analisar as formações vegetais nativas do país e refletir sobre as alterações que têm ocorrido, não é, na vegetação natural do Brasil. Também refletir sobre a relação entre natureza e sociedade, em que uma, nessa interação, altera a dinâmica da outra. É isso? Então, nós vimos as características aí dessa vegetação que se forma aí na floresta amazônica, vimos a floresta tropical, vimos também a caatinga, não é? E também as características do cerrado, das matas dos cocais, dos campos e da vegetação litorânea. Hoje nós vamos responder um exercício justamente sobre vegetação litorânea, beleza? Vimos também as características aí do Pantanal, não é isso? Que reúne diferentes aí formas vegetais. Pessoal, então de um modo geral, nosso país, que tem uma proporção continental, ele apresenta diversas formações vegetais que são nativas. E nós vimos também que cada região apresenta essas características naturais, vegetais, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, mais uma vez, vamos compreender o conceito de região e analisar a divisão regional do Brasil e corrigir a atividade da página 336. Beleza? Então, pessoal, o conceito de região ele é utilizado geralmente para se caracterizar um determinado espaço, mais ou menos delimitado. Isso significa que quando eu me refiro a uma determinada região, no uso comum, no senso comum, eu não estou definindo com precisão aquele espaço. Por exemplo, eu vivo na região leste, eu vivo na região centro-oeste, ou eu vivo na região norte. Quando eu digo, quando eu me refiro a uma região, eu estou, ao mesmo tempo, elegendo algumas características dela. Então, na geografia, o uso da palavra, se refere a uma porção superficial que é definida a partir de uma característica marcante, que é escolhida por quem está considerando aquela região. Então, eu posso escolher uma região por suas características naturais, eu posso defini-la por suas características econômicas, políticas, culturais. Isso significa, pessoal, que a palavra região, ela é uma construção humana, ela é uma construção mental, intelectual, e depende aí da interação entre o sujeito e o espaço em que ele está inserido. Beleza? Então, é preciso, para se definir região, eleger algumas características ou defini-la a partir de características que são marcantes. Por exemplo, a região norte do Brasil é uma região de mata amazônica. Então, eu estou me referindo a uma característica natural. Beleza? A região sudeste do Brasil ela é marcada aí por características econômicas, a parte industrial, a parte mais industrializada do país. Então, eu estou elegendo aí uma característica socioeconômica. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Bem, por que definir? Elas são definidas agrupadas por características comuns. Então, cada região que apresenta características partilhadas, elas são definidas a partir dessas mesmas características. Então, dividir um território é importante por quê? Porque facilita
no planejamento e execução de políticas públicas. Então, os governos, eles definem atividades públicas, políticas públicas, de acordo com cada região. Então, repartir o território em regiões é um instrumento muito importante para a execução de políticas públicas. Tranquilo? Bem, o nosso país ele é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa divisão foi oficializada em 1969, né, pelo IBGE, que é o Instituto de Geografia e Estatística. E os aspectos que foram considerados nessa divisão foram as características naturais de cada região, os aspectos econômicos, as atividades econômicas de cada região, as características sociais dessa região e também os aspectos culturais. Beleza? Então, quais são os critérios? Não se define uma região sem critério. É preciso eleger características que são comuns. Nesses casos, quais foram? Naturais, econômicas, sociais e culturais. Beleza? Bem, pessoal, gostaria de convidar vocês para abrirem aí as apostilas na página 336, para que a gente possa fazer a nossa correção aí, beleza? Então, nós temos aí o exercício da página 336, exercício 2, o exercício da página 335, nós já fizemos, né? Fizemos juntos. E vamos responder agora o exercício da página 336, exercício número 2, que diz assim: marque F para as informações falsas e V para as informações verdadeiras. Então, olha só, no item 2, no primeiro item do exercício 2, diz assim: é na porção sul do Brasil que encontramos o clima semiárido e a presença da floresta amazônica. Pessoal, essa é uma questão falsa, não é? No sul do Brasil, o clima não é semiárido, não é? Então, essa é uma alternativa falsa. Então, vocês vão colocar no primeiro quadrinho aí a letrinha F. O clima subtropical influencia diretamente o desenvolvimento da vegetação do Pantanal. Então, diretamente pode influenciar indiretamente a vegetação do Pantanal, o clima subtropical, mas não diretamente. Então, é também uma questão falsa. Terceiro quadrinho aqui. Chuvas intensas ao longo do ano todo influenciam a vegetação, como a de Mata Atlântica. Essa, pessoal, é uma questão verdadeira. Chuvas intensas ao longo do ano, elas influenciam, sim, a vegetação de Mata Atlântica. Então essa é uma questão verdadeira. Vamos para o último quadrinho. Nas áreas litorâneas, que recebem grande umidade do oceano, desenvolve-se a vegetação de Mata Atlântica. Essa também é uma questão verdadeira. Então, vocês vão marcar aí F, F, V e V. Beleza? Vamos para o exercício 3. Vamos lá. Observe a fotografia e responda as questões a seguir. Então, diz assim, nós temos aqui uma imagem, não é? Que representa o quê? A paisagem de parte do litoral da Bahia. Então, observando aí a imagem, nós temos umas casas aqui, a vegetação, né? Cercado por uma vegetação. Aqui nós temos algumas pousadas, aqui alguns barcos, não é? O mar está aqui, as praias. E vamos agora identificar quais são as alternativas aqui, as questões e o que elas estão pedindo aí. A primeira, que lugar é retratado na fotografia? Bem, pessoal, o lugar que é representado aí na fotografia, na paisagem, né, é parte do litoral da Bahia. É isso que vocês vão colocar aí na questão A.
parte do litoral da Bahia. Beleza? Região Nordeste aí. Letra B. Que tipos de vegetação geralmente se desenvolvem nessas áreas? Bem, pessoal, nós vimos que nessas regiões em que nas foz dos rios, né, que desaguam no mar, desenvolvem um tipo de vegetação muito característica, que é a restinga e o manguezal. Então, no item B aqui, ó, vocês vão colocar o quê? A restinga e o manguezal. Beleza? Tranquilo? Letra C. Em sua opinião, essa vegetação está ameaçada ou sofrendo algum impacto ambiental? Bem, pessoal, observando a imagem aqui, nós podemos perceber que a vegetação ela está ameaçada pela expansão da urbanização. Então, essa quantidade de casas aqui que nós estamos vendo, não é? Elas têm, para serem construídas, foi preciso desmatar parte dessa vegetação aqui. Então, o desmatamento causado pela urbanização, ele é considerado aí um impacto ambiental. Isso significa também que, com o processo de urbanização, uma série de outros problemas vão surgindo, como, por exemplo, a maior produção de resíduos, de resíduos e esgoto, não é? Que podem ser aí lançados no mar, não é? No alto mar. Nós temos também a contaminação do solo, não é? Que é uma decorrência da ocupação dessa região, desse território. Então, nós temos também, além disso, não é? A degradação da vegetação e também o seu ecossistema. Então, sim, existem aí impactos ambientais que são decorrentes da ocupação humana desse espaço aí. Beleza? Tranquilo? Então, nós podemos observar muitos aí, né? O processo de urbanização, a liberação de resíduos no esgoto, não é? A poluição do solo, não é? O comprometimento de todo o ecossistema em função da ocupação, a impermeabilização do solo, provocada aí pela construção de asfaltos. Então, todos esses fatores contribuem para um impacto ambiental nessa localidade aí. Beleza? Conseguiram aí compreender? Então, pessoal, só de observar a imagem, a gente consegue perceber, porque a ocupação humana, ela provoca aí uma série de mudanças, de transformações nos espaços. É preciso, então, construir um equilíbrio, não é? Nessa interação com a natureza, sem que essa interação provoque aí a degradação do meio ambiente, ok? Aí entra o papel dos governos com políticas sérias de controle da poluição, de controle do desmatamento, não é? E controle aí de políticas públicas que garantam a manutenção de todas as espécies vegetais e animais que vivem nessa região. Tranquilo? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e não deixem aí de reler, de refazer aí os exercícios sempre. Nós estaremos juntos na próxima terça-feira. Até lá.